Este programa é indicado para maiores de 16 anos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Alimentaram bem o cão piroto de vocês essa semana? Esperamos que sim, e estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Cão Pirotocast. Onde aqui nós falamos de casos assombrados, de fantasmas da casa do Valdir, de fantasmas da minha casa, fantasmas na rua, filmes aterrorizantes, casos reais como este que nós estamos falando aqui desde a semana passada. E se você aguardou, nós temos agora a segunda parte dos 3 de Memphis, segunda parte do primeiro episódio, que a gente já falou para vocês que depois a gente vai assistir os documentários para novamente retrazer este debate aqui para vocês, porque lá no documentário tem muito mais detalhes. Aqui nós só estamos falando dos artigos que a gente encontrou e do filme sem evidências, tá? Então é algo bem por cima e já deu 2 episódios. Imagina quando a gente for dos documentários. E aí, minha gente, é o seguinte. Fala, Valdir, como é que tá os fantasmas aí na sua casa essa semana? Conta pra gente o que eles aprontaram, porque aprontaram com o Valdir, gente. Eu tô... Oi, gente. Né? Precisa ser educado primeiro, né? Eu estou numa mescla de tristeza e estar puto, que não é possível. Vocês já devem saber, né, que a gente teve problema aí com a nossa edição de áudio aí. Vulgo, meu computador deu pau. Tô com ele na minha frente aqui, que quase nem liga o filho da mãe. Tô aqui gravando com vocês e conversando com o técnico pra combinar de entregar o notebook pra ele, pra arrumar. Cara, não é possível. Deve ser porque eles ficaram com inveja do caso de Memphis e a gente não tá falando do fantasma. Aí eles vieram mexer no meu notebook, porque não é possível. Eles ficaram putinho. Bom, gente, pra quem não sabe, a gente grava os episódios bem antecipados aí pra vocês, pra não deixar vocês na mão, mas infelizmente deu ruim essa semana. Hoje, dia da gravação, dia 15 de maio, provavelmente essa gravação pra vocês está indo lá em junho já. Não. Mas foi a semana que vocês ficaram um dia ali sem episódios, porque os inquilinos do Valdir ali não deixaram ele gravar. Ficaram com ciúminho e falaram: seus filha da mãe, vocês não vão gravar sobre a gente não vai deixar de fazer essa porra também. E é isso aí. Gente, estão sabendo da maravilhoso sorteio nosso lá? Estamos com um bichinho muito fofo para vocês lá no nosso Instagram, que é o nosso Itimalia fofíssimo em 3D. Não medi a altura dele ainda, mas ele é bem grande, ele é bem bonito aí para você colocar de coleção na sua estante. Se você curte filmes de terror, ele é inspirado no It, a Coisa, é muito fofinho. E é uma parceria com o nosso outro podcast aqui, que é o Cine Nerd Oficial, também lá no Instagram. O que você vai fazer, minha gente? Você vai entrar no nosso Instagram, que é o Cão Pirotocast. Todo mundo já segue, eu espero. Se você não está nos ouvindo, vai lá e segue a gente, porque lá nós postamos também fotos, imagens de apoio, palhaçadas nossas, vídeos um tanto estranhos, para não se dizer outra coisa, dicas de filme, que tá meio devagar, mas de vez em quando sai, tá? E você vai entrar lá na postagem oficial do Itimalia, tem a fotinho dele lá, comenta, marca 2 amigos lá no comentário. Quanto mais amigos você marcar, mais chances terá de sair seu nome no sorteio. Curta a página do Cão Piroto, aí vai lá na página do Cine Nerd e curte a página do Cine Nerd também. Assim que atingirmos o número de 500 seguidores no Instagram, esse Itimalia será sorteado via através de um site que faz esse sorteio lá para ser justo com todo mundo. Saindo o seu nome, nós vamos verificar se você curtiu a página do Cão Piroto, se você curtiu a página do Cine Nerd, e se a marcação sua que foi sorteada não é nenhum nome de famoso, porque não pode marcar nomes de famosos, nem nome de páginas de spam, tá? Marca nome de coleguinhas, para que eles sigam a página lá também.
Já temos bastante gente lá compartilhando, comentando. Ah, mas precisa compartilhar também? Não, gente, não precisa compartilhar, mas se você compartilha, outras pessoas veem, a chance do sorteio sair mais rápido é muito maior, tá? E é isso aí. E aí nós vamos enviar para você esse Itimalia muito fofo. Se você for aqui da região, nós vamos entregar pessoalmente para vocês, um de nós. Ou a gente envia pelo correio, tá bom? Então é isso, gente. Valdir, qual que é a página mesmo? É o @Campeonato.cast. Segue lá. Segue também o @CineNerdOficial, que aí são as duas páginas que você tem que seguir para participar do sorteio. Curte lá, comenta com a... Não precisa comentar só o do sorteio, também comenta lá com a gente, manda mensagem, manda e-mail pra gente lá no campirotagem@hotmail.com. Conversa com a gente, manda relatos sobre o que você já viveu também dentro do mundo sobrenatural. Manda o que você tá achando aqui dessa série que a gente... praticamente uma série, né, que a gente tá fazendo sobre o caso dos 3 de Memphis. Manda suas teorias. Quem você acha que teria feito esse crime tão brutal? Conversa com a gente é legal. A gente dá joinha no que vocês comentam. Exatamente, gente. Manda lá para nós. Fala se vocês estão gostando desses episódios, para que a gente possa fazer mais, porque o que mais tem no mundo é crimes sem solução, crimes desse tipo. E a gente gostaria de trazer mais aqui para vocês, mas obviamente só se for algo que vocês querem, né? Que esteja atraindo vocês aí para ouvir. Caso contrário, a gente volta os nossos casos aterrorizantes. Ah, não que a gente vai deixar de contar dos fantasmas da casa do Valdir, das coisas que acontecem aqui, das coisas que acontecem no mundo nesse sentido, mas nós vamos começar a mesclar, tá? Então, se você tá gostando, comenta lá. Deixa o seu comentário lá no post. Falando nisso, Valdir, como é que tá a vida aí? Como é que os inquilinos estão agindo fora tá zoando o seu computador? Ah, cara, é que nem eu sempre comento. Eles ficam no canto deles, eu fico no meu. Mano, eu não sei, eu acho que essa semana acho que eles quiseram se aparecer. Eles deram problema no meu computador, deram problema no meu videogame, rasgou aqui o saco de arroz. Eu acho que eu vou começar a ter que chamar um padre que começou a mexer com a minha comida. Começou a mexer com a minha comida e o negócio esquenta. A comida dá ruim, né? Não pode. Não, comida, porra, sagrada. Ainda mais arroz, o preço que tá. Né? Bom, aqui eles estão de boa. Aqui eu não tive recentemente nada parecido, não me lembro, pelo menos. Espero que continue assim. Né? Deixa eles, acho que eles estão com frio. Deixa eles no cantinho deles com frio e eu no meu. É porque a gente fala dessas coisas que a gente quer que aconteça, né? Exatamente, não, deixa eles lá, eu aqui, como o Valdir disse, não mexe na minha comida, que tá tudo bem, né? O único problema é que tem muita formiga nessa porra dessa casa. Eu não sei se eles estão atraindo a formiga agora, mas tem formiga pra caramba aqui, cara. Eu não venço matar essas merdas dessas formigas. Quando eu penso que não, aparece um monte de formiga. Mas diz que isso tá acontecendo aí no Brasil todo depois que começou a pandemia. Tem muito lugar falando dessa questão das formigas que estão invadindo as casas. Mas é isso. Sem aparições, sem movimentações por aqui também. Aí daqui a pouco eles jogam um negócio aqui, cai, vai ser maravilhoso. Vai. Não vou nem falar nada. A gente gravar pra aparecer. Mas vamos lá. Então, vamos continuar aqui sobre os nossos 3 de Memphis. Tem algum recado antes da gente começar aí, Valdir? Cara, recado não, mas eu quero, já entrando um pouquinho no assunto, eu quero fazer um adendo de que na semana passada, quando a gente gravou, eu só tinha assistido o filme, não tinha conseguido ver mais nada. Essa semana eu pesquisei um pouquinho a mais, eu vi algumas coisas e vi foto das pessoas mesmo, né? Não que deram origem a essa história. Cara, como os atores ficaram bem caracterizados. Eles estão muito parecidos com as pessoas que realmente já viveram aquilo. Sim, e como o Fire é bizarro. Muito! Mano, o ator ele conseguiu entregar uma interpretação bem bizarra. Mas o cara de verdade, puta, que maluco bizarro, velho.
Meu Deus, eu quero jogar aqui que eu não. Eu tenho as minhas suspeitas de que tanto ele, como. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o pai do outro menino, que é meio que. Na história do filme é meio que o principal. O do Steve? Isso. Uhum. Eu tenho a minha suspeita de que eles são envolvidos, porque dentro da pesquisa que eu fiz, que eu notei? O menino Byers, depois parece que não era exatamente, mas o que se sabia é de que ele era enteado do Byers. Eu peguei essa informação também. Depois eles descobrem que talvez fosse filho de sangue e tal, que talvez a mãe do menino tivesse traído o ex-marido com o atual e tal. E o Steve também era enteado. Os dois eram enteados. Essa informação eu peguei essa semana também aí pra trazer. Porque uma coisa que ficou muito na minha cabeça é que, tipo assim, no filme eles lançam essa e deixam no ar de que talvez tivesse tido participação deles no crime. Só que aí você fica pensando, caralho, por mais doente na cabeça que eles fossem, por que fazer alguma coisa com o próprio filho? Segundo, por que o Steve tinha um sobrenome diferente da mãe e do pai? E aí é que você entende, puta, não é porque é porque eles são padrastos. Exatamente. Tipo, tá, na doença de cabeça que talvez eles tivessem, raiva das crianças por causa do ex-marido das mulheres. Exato. E aí, puta, né? Nossa, velho. Quando eu vi isso, Cara, falei, eu peguei, eu não sei se foram as mesmas informações que você pegou, mas eu peguei tanta informação extra essa semana pra gente incluir aqui, que, olha, vou te contar, viu? Mas falando desse quesito aí que eles deixaram os personagens muito, mas tipo, muito parecido com as pessoas reais, isso é fato. Eles conseguiram ali, principalmente nos 3 meninos, né? Os 3 meninos que foram acusados. E essa questão do Byers é, assim, muito foda, porque realmente, se você joga ali o Mark Byers, ele é muito estranho, ele é muito esquisito. Ele é assim, cara, se eu tivesse que descrever ele para vocês aqui, eu descreveria como o monstro de Frankenstein. Porque, assim, lembra muito. E aí eles me pegam o ator, qual que é o nome do ator que eu tava vendo agora há pouco pra falar? Eles me pegam um ator que é o Kevin Durant, que, cara, esse ator, ele é muito caricato pra esse tipo de coisa. Se você pega os filmes desse cara, ele é sempre o esquisitão, porque ele é altão, ele tem um olhar muito esquisito e, tipo, você fica, mano, como assim? Não tô entendendo. Então, eles realmente deixaram muito parecidos ali, basicamente todos eles. Bom, gente, para quem não sabe aí, nós estamos falando do caso dos 3 de Memphis, tá? Que é os assassinatos das 3 crianças ali. E quando a gente fala os 3 de Memphis, gostaria de deixar isso claro aqui para vocês, a maioria das pessoas vão achar que esse 3 de Memphis é voltado para os 3 meninos que estão sendo acusados, mas não, é as 3 crianças que foram assassinadas. Então é relacionado às 3 crianças, não aos 3 acusados. Mas que se a gente faz uma relação, tem tudo a ver, tá tudo interligado ali. Então, se você não ouviu o episódio anterior que a gente iniciou este assunto, aconselhamos que você volte, escute-o, porque se você começar daqui, você vai ficar totalmente perdido e você vai tirar conclusões totalmente erradas desse caso. É um caso muito extenso, é um caso que envolve preconceito, né? Envolve estereótipos, muito detalhe, acusação sem provas. Então volta um pouquinho. Isso que a gente está falando de um único filme, a gente não está falando nem do caso em si. Volta lá, escuta e aí você volta para cá para esse episódio para você pegar a continuação. Então lá no último episódio a gente parou onde, né, nós estávamos falando do Damien ali em específico.
que ele era um garoto, um adolescente, um típico adolescente de 18 anos, bem petulante, bem arrogante, né? E que nós sabemos que tem um histórico ali violento vindo da sua família, né? Onde tem situações ali que aconteceram com ele quando ele era pequeno, que envolvia o avô, envolvia a mãe, mas eu vou deixar isso para contar para vocês lá nos outros programas que nós vamos fazer, tá? Que aí sim já aviso vocês que não é para semana que vem, é algo mais para frente. E a gente chega o Valdir chega ali num ponto, né, que ele fala que isso, né, faz esse menino ser desse jeito, essa coisa que aconteceu com ele ali, né? Mas enfim. Então no filme, no Sem Evidências, que é o que nós estamos falando aqui, que você pode encontrar ele também como o nome de Devil's Note, sei lá como é que fala isso, mas procura por Sem Evidências que você vai encontrar, tá? A gente já vai começar a falar aqui da questão do, entre aspas, pai do Steve, que na verdade ele não é pai, como foi a informação que o Valdir acabou de falar aqui para vocês. Nas nossas novas pesquisas dessa semana, a gente descobre que o pai do Steve, o Hobbs, acho que era Hobbs o nome dele, não é pai, que era o Terry Hobbs, não é pai do Steve, ele é padrasto, tá? Então ele é filho apenas da Pam, diferente da menininha, que a menininha vai ser filha do Terry. A mesma coisa acontece na questão do Byers. A criança não é filho do Byers, né? Ele é filho apenas da mulher lá dele. E isso não fica claro pra gente no filme. Porque o tempo todo... primeiro que no filme, se você parar pra prestar atenção, não é filho. Eles não falam em momento nenhum que é filho deles. Tipo, depois você para e analisa e fala, caralho mesmo. Realmente no filme ele não fala que é filho, não fala que é pai. E, tipo, a gente ali, quem assiste o filme, não presta atenção nisso. Mas eles não são pais, tá? E aí que vai manter mais ainda a teoria aqui de que foram eles. Porque sim, eu consegui descobrir o final para vocês dessa tese aqui, que realmente não encontram o assassino dessa porra e os caras não são presos, e eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Mesmo todas as provas tendo voltadas para eles. Enfim, ele começa ali, em determinada parte do filme, agir de uma forma estranha, ele começa a ser agressivo, ele deixa entender ali, durante uma parte do filme, que ele batia no garoto, que ele tinha ciúmes do garoto com a mãe, tá? Uhum. Já começa a ficar errado quando a mãe tá ali no momento aqui, porque assim, por mais que ele vire e fala assim, você tem que ser uma mãe de luto, que não sei o que, você não está agindo como uma mãe de luto. Gente, cada um lida com luto de uma forma diferente. E aquilo ali pra mim ficou muito, mas tipo, muito claro que sim, ela tá de luto. Aquele é a forma dela lidar com luto, ela não tá bem, você vê claramente ali naquela entrevista que ela tá dando ali, no meio do filme, que ela não tá bem, ela não tá sabendo lidar, ela tá até com como é que chama aquilo? Aquele lencinho do escoteiro do filho dela, ela coloca na cabeça. Então, assim, ela não tá bem. Tá? Então, aquele é o luto dela. E o cara... É um momento até que você olha assim, você fala, puta, talvez naquela época o cara... Infelizmente, naquela época, os caras serem mais agressivos era uma coisa mais comum, né? Então, talvez fosse a forma dele de se preocupar, mas puta, não era um momento para ser daquele jeito, né? Era um momento de chegar e dar apoio, chegar, puta, você precisa de ajuda, vamos procurar um profissional, vamos tentar viver isso da melhor forma possível. Não na hora de você chegar e ser agressivo com a pessoa, sabe? Exatamente. A forma dele de abordar ela para falar sobre o assunto não fazia o menor sentido. Assim como também, é que depois que eu soube que ele não é o pai do menino, muita coisa ficou muito clara no filme. Que em nenhum momento mostra ele realmente preocupado com o desaparecimento do menino. É só a mãe. E aí, mano, faz todo sentido. Ele não é o pai, ele não gostava do menino. É lógico que ele não se preocupa. Exatamente. E aí, nessa parte do filme em específico, minha gente, ele é muito agressivo com ela e é onde dá a entender que ele era possessivo. É onde você começa a entender o ciúme dele. Porque ele ficou ali, ele deu essa crisezinha ali com ela, porque ele
começou a ficar com ciúmes que ela tava na televisão se expondo. Aquilo foi claramente uma situação de ciúmes excessivo, de possessão ali, muito claro, para mim, pelo menos, tá? E com isso, a partir desse momento que ele dá esse surto com ela ali, começa a cair a ficha dela que tem uma coisa errada. Porque com a própria fala dela, ela percebe que, porra, tá, olha o que eu tô falando. Porque ela vira pra ele e fala assim, você vai bater em mim também? Porque agora você não tem mais ele pra bater. Tipo, agora você não tem mais ninguém. Do tipo assim, quem que você vai bater? Não tem mais ninguém pra você bater. Não tem mais ninguém pra você agredir. E ela joga na cara dela, fala, você tinha ciúmes quando ele ficava com medo e eu ia dormir com ele à noite. E aí ele começa a surtar, ela fala, bate em mim, igual você batia nele. E ele surta, e pra não bater nela, ele sai quebrando as coisas em volta, né? E aí é quando a menininha, que é filha dele, acorda e ele vira pra ela e fala, não, eu não tenho só você. Do tipo assim, eu tenho outra criança que eu posso espancar. E no caso ele ameaça ela com a menina ali, né? E aí eu descobri outras informações, mas eu vou deixar essas informações mais por final, tá? Que é em relação a ele, ao Hobbs e a Pam, que vai ser assim a chave para fechar esse primeiro ciclo que nós vamos falar aqui. E aí ela tipo fica assim em estado de choque, né? Ela fica sem saber o que fazer e ela começa a investigar. Ela começa a ter sonhos, ela começa a pensar no menino, ela começa a lembrar de coisas e ela vai atrás. Bom, a partir daí, a polícia ela começa a investigar a vida do investigador, lá do Ron, né? A polícia começa a ir atrás do Ron, porque o Ron tá começando a chegar perto da verdade. Então a polícia começa a virar contra ele, né? É quando a polícia vai até a ex-esposa dele para procurar saber sobre ele, sobre as coisas que ele tinha feito no passado, porque ele estava mexendo onde não devia. E eles deixam a entender isso para a ex-esposa dele, e ela vai avisar ele. Ela chama ele para tomar um café e fala, ó, a polícia bateu lá na porta, começou a fazer um monte de perguntas sobre você, né? E aí ele fala, e ele deixa claro que é um caso que eu preciso encontrar resposta e que tô chegando em algum lugar. Então, assim, dá muito mais a entender agora que a polícia sabia ou tem a ver com alguma coisa, né? E aí entra naquela questão que a gente já falou no episódio anterior. A polícia estava sob uma puta pressão da cidade, porque era uma cidade pequena, das autoridades maiores ali para procurar saber quem era. Eles não tinham alguém para acusar, né? E aí eles cataram o primeiro bode expiatório e jogaram. Então, assim, eles sabiam que quem eles estavam acusando estava errado, né? Porque não tinha quem provasse. E eles sabiam que se o investigador chegasse a fundo, ele ia saber que a polícia acusou sem provas, né? Não que já não estivesse claro aquilo dali, mas que a polícia fez uma cagada. E assim, não sei qual que é o procedimento correto, né, policial e investigativo nessa questão, mas em um primeiro momento, quando você pensa, tá, você tem um investigador particular num caso que é tão delicado, que é tão importante, você até entende que a polícia precisa investigar um pouco os antecedentes do cara para que não seja qualquer um se metendo no caso. Mas eles vão, tipo, mano, pra que eles foram importunar a ex-mulher do cara, velho? Sabe? É absurdo. Tem muita... Assim, né? Tem muita coisa nesse caso que é tão absurda que até alguns detalhes que já invalidariam a própria investigação que a polícia fez acabam passando despercebidos. Porque é muita coisa que você olha e você fala, mano, por quê? Exatamente. Falar com a ex-mulher do cara, o que a ex-mulher do cara tem a ver com a história? E só para constar que tem uma determinada parte ali que eles deixam entender que ela deixa entender que a polícia chega a ameaçar ela, né? Sim. Tipo assim, mano, vai lá e dá o recado pro seu marido porque ele tá mexendo onde ele não deve mexer. Então dá muito a entender isso, que
chega a ameaçar ela, tá? E é aquela coisa, né? Na minha opinião, das duas, para chegar nesse nível, eu acho que a polícia já sabia quem tinha sido ali, porque tá, mesmo que seja, ó, vamos supor, que seja o caso de, ele tá chegando perto e vai saber que a gente acusou os meninos sem prova. Gente, isso já tava na cara, isso todo mundo já tava meio que percebendo ali. Mas não teria o porquê eles fazerem esse tipo de coisa só por esse motivo. Então, eles terem feito isso, neste momento já deixa entender de que a polícia ou sabia quem era, ou estava envolvida no negócio. Tá? Porque, inclusive, é uma coisa que eu li durante essa semana, que uma das coisas mais assustadoras sobre esse caso é que aquela sociedade criou este ou estes assassinos e é uma pessoa que estava misturada ali, aquém de qualquer suspeita. Então faria muito sentido também a polícia saber, e por ser quem fosse, eles tentarem, sabe, deixar por baixo dos panos. E aí, por isso, ia ameaçar o investigador particular. O investigador, exatamente por ser um investigador particular, ele não tem nada a ver com a cidade. E aí, ameaçar o cara para ele não ir mais a fundo. Exatamente. Bom, seguindo aqui, a fita com a gravação lá do filho da Vicky, ela vai entrar como prova oficial, o que chega a ser mais bizarro ainda, porque como a gente já, eu não lembro se a gente já falou isso, mas eu acho que sim. A todo momento você vê que aquele menino, ele tá ali, tipo, falando coisas que ele não sabe, porque ele gagueja, ele para ficar pensando o que ele tá falando, ele fala coisas desconectas e isso acaba entrando como prova oficial. E aí nós vamos saber o quê? Que depois, mais pra frente, a Vicky, ela retira esse depoimento dela, ela vai chegar e vai falar assim, não, eu menti, isso, o meu filho nunca viu nada, meu filho não participou, porque o menino, ele acaba ficando com sequelas até hoje, por causa disso, e ela mesma assume, ela fala que o filho passou a ter problemas psicológicos por causa desse depoimento que ele deu, né, que, gente, você bota uma criança pra mentir, e depois, mais pra frente, essa criança começa a entender que ela botou 3 pessoas na cadeia por uma coisa que elas não fizeram e que você incriminou porque você falou que você viu, de mexer com o pensamento da criança. Porque por mais que a criança seja um capetinha, gente, mexe. Quando ela cresce, ela passa a entender aquilo, mexe com a cabeça dela. Ainda mais crianças, assim, tipo, do interior, que era o que é ali, né? Uhum. E era uma criança sozinha, cara. Tipo, a mãe solteira, não tinha pai. E aí, naquela coisa, a mãe não dava atenção para ele, muito provavelmente, porque trabalhava o dia inteiro. E aí chega um momento em que a mãe fala, olha, eu preciso que você fale isso, isso, isso. Então ele começa a ter um contato a mais com a mãe, ele vai fazer o que ela quiser. Porque é o momento que ele tá com ela ali, né? Então, ele faz isso, mas depois lá na frente, ela retira, ela fala que nada daquilo foi verdade. E aí onde fica, cara, se aquele era o depoimento principal do negócio, né? Que o menino viu, porque até então, antes daquilo, ninguém tinha visto nada. E aí ela chega e fala, gente, não aconteceu? Por que continuou com a porra do processo? Né? Se ela virou e falou, não aconteceu, meu filho não viu, foi uma mentira ali que eu criei para me livrar das acusações ali de fraude, era a única prova que se tinha e eles continuaram mantendo a acusação. Aí, tipo, você fica, mano, a preguiça ou, sei lá, a tentativa de esconder alguém ali tava clara, né? O Jesse, ele diz que as mortes aconteceram por volta do meio-dia, mas meio-dia as crianças estavam na escola, então tinha prova ali de que... E vamos lá, no começo do filme, é um negócio que eles dão muita ênfase no começo do filme, e fiquei no começo assim, e aí na hora que ele fala meio-dia, eu me liguei. As crianças saíram para andar de bicicleta e ir para onde aconteceu
crime 4, 5 da tarde. Sim. Então, é aí que começa a ficar claro que a polícia tá manipulando. Porque eles vão pegar novamente o Jesse para prestar depoimento, né? E é onde eles vão começar a manipular a fala do Jesse. Porque eles vão perguntar, Jesse, qual horário que isso aconteceu? Ele vira e fala, foi cedo, foi pelas 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, não sei o quê. E aí o policial fala, mas não é o horário que as crianças estavam na escola? As crianças estavam na escola esse horário. Aí ele, então foi por volta do meio-dia. Aí o policial vira e fala, mas meio-dia? Não estaria ficando à noite? Não estaria ficando escurecendo? Não estaria mais escuro? Ah, sim, então foi lá pela volta das 5 horas. Aí o policial fala, isso, a hora das 5 horas. Então, assim, tudo o que o Jesse diz ali é porque alguém já tinha deixado entender para ele, né? Tanto que ele não sabe o horário das mortes. Ele não sabe o horário que isso aconteceu. Ele começa a falar um horário, mas ele vai para outro. E isso vai acontecer em outras situações, porque até mesmo no depoimento dele durante o julgamento, ele vai... E isso não fica claro ali no Sem Evidências, tá? Porque não mostra ele depondo no julgamento. Mas ele vai ter essa discordância de informações ali, essa falta de informação. Não é discordância, tem outra palavra ali, desencontro de informações. Porque uma hora ele vai falar uma coisa, outra hora ele vai falar outra, tá? Então isso também fica assim, bem claro que esse tipo de coisa acontece. Você quer pôr alguma coisa em relação a isso, Roger? O que eu quero dizer sobre isso é que, de novo, tem coisa tão bizarra nessa história que a gente tem alguns detalhes que invalidam a investigação e a gente acaba não percebendo. É tão bizarro o quanto a polícia manipula o depoimento do Jesse que você não se liga e você está tendo ele na verdade na época já era maior de idade, mas os outros 2 meninos que são acusados, os 2 são menores, que a maioridade nos Estados Unidos é atingida com 21, e nenhum dos 2 estava sendo acompanhado por pais responsáveis ou advogado enquanto estava sendo interrogado. Isso já invalida os depoimentos deles. Sim, totalmente. Então, assim, qualquer coisa que eles tivessem falado ali naquele momento, por não estarem sendo acompanhados, sendo menores de idade, e no caso do Jesse, ele também deveria estar sendo acompanhado, afinal ele é uma pessoa com deficiência intelectual, sabe? Eles não podem dar depoimento sem estar acompanhados. Exatamente. Então, esse detalhe tão pequeno já invalida a investigação. Só que tanta bizarrice que na hora que você tá vendo, você nem percebe. E levando em conta aqui que foi um depoimento que durou horas. Eles interrogaram o Jesse nessa situação, se eu não me engano, por 12 ou 18 horas seguidas. Eu lembro que foi um número muito grande, assim, um número alto de horas que fizeram ali com ele. Outro detalhe que o Jesse vai dizer ali no seu depoimento e que não condiz com o que aconteceu é que ele fala durante o depoimento que os meninos foram amarrados com a corda, né? Que as mãos das crianças foram amarradas com a corda, mas na verdade não foi. As crianças foram amarradas com os próprios cardaços, né? E não era uma corda. E as pessoas meio que dão uma ignorada, né, nessa informação ali, né? O pai do Steve, ele vai achar ruim, né? Já mudando assim de gato para ganso, né? O pai que não era o pai do Steve, o padrasto do Steve ali, o Terry Robbins, ele vai ter um momento em que ele vai dar um surtinho ali, porque o investigador Ron, ele vai tentar falar com a Pam. Ele vai ali parar a Pam durante um determinado momento, no final do julgamento, no final de um depoimento, alguma coisa assim, para tentar falar com ela, e aí o Robbins vai vir e vai dar uma de louco. Tipo, não fala com a minha esposa não, que não sei o quê, você tá proibido de chegar perto dela. Cara, por que um investigador tá proibido de falar com a esposa? Me explica. O que ele tá tentando esconder? E isso deixa o Ron, assim, ainda mais pensativo, do tipo...
que porra tá acontecendo, né? E a Pan, igualmente, ela vai ficar, tipo, por que eu não posso? O que tá acontecendo aqui? Então, as expressões que são colocadas ali pelos atores, fica bem claro que eles não estão entendendo o porquê daquilo. Aí, o Byers, o Mike Byers lá, que é o padrasto do outro menino, né, durante um determinado momento ali do filme, ele fala, não ele fala, né, mas durante uma investigação, eu não lembro qual, se você lembrar, me fala, tá? Ele dá um canivete de presente para os repórteres que tá fazendo o documentário. Então tá toda aquela coisa, né, dos repórteres fazendo o documentário, acompanhando tudo ali 100% do tempo. Foi quando o Ron foi falar com um dos investigadores. O Ron foi falar com um dos repórteres, que eles estavam gravando tudo ao decorrer ali, né? Tipo, vocês estão gravando tudo, 24 horas, não deixam, vocês notaram alguma coisa diferente em algum dos depoimentos, em algum dos pais? E aí ele já chega a aceitar ali um dos pais. E aí um dos repórteres vira e conta essa situação do Byers. Fala, o Byers, ele tem uns negócios assim, ele é meio estranho, ele dá uns surtos, né? E ele chegou a dar um canivete aqui pra gente, tal, de presente. E aí ele pede esse canivete, né, pro repórter ali, né, pra pessoa que tá filmando, que não chega nem a ser o repórter. E aí, mais depois, fora do filme, a gente tem a informação de que eu não sei se o Valdir chegou a ver isso. O Byers malucaço, tipo, piradão, loucaço, pega esses repórteres que tá filmando, que tá fazendo esse documentário, leva ele lá pro meio do mato, ali pra uma área de mata, pega 3 pedaços de pau e começa a atirar, começa a bater no pedaço de pau ali, e ele nomeia esses pedaços de pau. Um deles é o Damian, o outro é o Jesse e o outro é o Jason. É Jason, né? E ele começa, tipo, surtar e começa a atirar nos pedaços de pau e fala que é eles e que eles iriam ver só, que eles não deveriam ter feito isso com as crianças. E ele manda os repórteres filmar tudo aquilo, tipo, diz que é uns negócios bem bizarros, assim, que a gente vai ver isso no documentário, porque tem essas cenas no documentário, assim, chega a ser algo bem bizarro, assim, algo de uma pessoa que tá fora de si totalmente. E é isso que o repórter ali conta pro Ron, fala, ó, ele fez uns negócios estranhos, assim, e tal. E aí no filme a gente não entende, porque não mostra essa cena, não mostra o que realmente aconteceu ali, mas lá no documentário tem isso. E aí é quando o Ron fala, canivete, né, tipo, porque num dos depoimentos fala que tem um corte que foi feito com a serra, com algo serrante, né? E ele pega esse canivete e manda para análise. E aí a análise vai dizer que tem sangue do Byers naquele canivete. E aí tudo isso vai para julgamento. Eles vão pedir o depoimento do Byers durante uma parte do julgamento. E ele vai falar que aquele sangue é porque ele tinha caçado um cervo. Aí ele vai falar que talvez ele tenha se machucado, talvez seja dele, enfim. Ele vai ter todo um rodeio ali em volta disso. Essa parte da questão de uma das partes ali estar cerrada, minha gente, eu vou falar para vocês só nos próximos programas. Porque aí vai entrar toda uma outra questão, tá? É uma questão de que vai haver uma teoria ali, que eu preciso confirmar nos documentários, de que, na verdade, não foi feito corte nas crianças, coisas nenhuma, tá? Na verdade, os cortes foram feitos por animais, tá? Não por um objeto cortante. Enfim, vários outros detalhezinhos que vão vir depois. Vamos continuar daqui. Ron, ele tenta conversar com a Vicky, lembra da Vicky maluca lá, mãe da criança que faz depô contra os 3 sem informação, né? E ele tenta conversar com a Vicky e ela se recusa, né? Porque ela não
fez nada. Ela simplesmente, tipo, mandou o menino mentir. E ela vira pra ele e fala assim, você quer saber mais? Vai lá falar com o Dom, que é o detetive. Que é o cara ali que falou, concordou. E pelo que dá a entender dela, ele manipulou a fala da criança também. Eu tive essa impressão. Né? Não, fica muito... Eles não falam isso com todas as letras, né? Mas dá a entender que foi isso. Exatamente. Bom, deu a entender ali pra mim o seguinte, né? Não deixa isso claro, e eu não sei se lá nos documentários vão deixar isso claro também, mas como a gente já explicou aqui, a Vicky, ela aplicava golpes nos cartões de crédito dos clientes que iam lá no lugar que ela trabalhava, no restaurante que ela trabalhava. E os detetives, principalmente esse detetive Dom, já estava sabendo disso. E quando ele vai ali para aprender, para processar, deu a entender a mim, eu não sei vocês que já assistiram, se vocês têm alguma informação a mais sobre isso, nos avise, que esse detetive, ele chantageou ela. Pra mim foi isso, tipo, não foi que ela pegou a criança e levou lá e falou, não, temos aqui o meu filho, ele participou, pra fazer com que o detetive esquecesse. Porque, gente, se você parar pra analisar, se eu fosse uma detetive, por mais corrupta que eu fosse, eu tenho um processo contra uma determinada pessoa por fraude. Ela chegar em mim e falar, olha, meu filho, ele tem ali uma informação, ele tava lá e viu tudo. Ok, criança, viu tudo, conta pra gente, mas a senhora ainda vai continuar sendo processada. Tipo, não faz sentido ela ter chegado e falado apenas isso e ele ter esquecido. Não faz sentido ter partido dela, né? Então dá muito mais sentido ter sido ele que chantageou ela e ela aceitou pra não cumprir pena. Deu muito a entender que assim, o seu filho ele não tem amizade com aquelas crianças, porque realmente a criança tinha ali uma certa amizade com os meninos que morreram. Não tem nenhuma informação que ele possa dar. Tipo, ele não viu nada, ele não estava junto nesse dia. Se ele tiver alguma informação, a gente passa o pano para a senhora. A gente tira essas acusações de fraude. Fora que cada informação que a senhora trouxer para a gente vai ter uma recompensa. Porque realmente ela estava de olho na recompensa. Se eu não me engano, era 65 mil, alguma coisa do tipo, que ela ia tirar nessa brincadeira. Então, para ela, uma mãe solteira, aquilo ali tava, né, suficiente para aquela época ainda. Então, para mim, essa evidência aí deu muito que ele estava chantageando a Vicky, tá? Tanto que mais para frente ela vai tirar o dela de fora, né? Então, se fosse algo partindo dela, eu não sei se ela teria tirado dela ali de fora, mas enfim. E aí, novamente, né? Eles voltam a investigar, eles investigaram o Morgan no polígrafo, né, apontando que ele mentiu, que era o Christopher, lembra do Christopher, do sorvete? Então, o Chris Morgan, eles voltam a investigar esse menino, né, eles botam ele no polígrafo, e o polígrafo vai apontar que ele tá mentindo, e eles vão olhar para ele e falar assim, então, você mentiu, isso que você tá falando não bate. E eles levam esse menino para julgamento de novo. Só que uma coisa muito bizarra acontece nesse julgamento, que eu confesso que eu tô boiando até agora, e eu já assisti esse filme 3 vezes, eu não entendi. Não sei se no documentário aborda isso. Mas tá lá o julgamento aberto, com todo mundo assistindo. E aí, dos advogados da defensoria ali dos meninos fala alguma coisa pro juiz. O juiz vira e fala, tá. E eles pedem um julgamento fechado. Eles expulsam todo mundo da sala e faz o julgamento do Chris fechado. Ninguém sabe o que aconteceu. E esse menino foi inocentado. Sendo que tinham muitas provas contra ele, né? Então, dá pra entender que porque assim, eles na verdade eles chamam ele como para depor como testemunha, no caso, os advogados de defesa. E os advogados de acusação, eles falam que é irrelevante, que o cara já tinha sido investigado alguma coisa sobre ele, que já tinha sido descartado o cara, tal, não sei o quê.
E aí o juiz não quer aceitar pegar depoimento dele durante o julgamento. E aí os advogados de defesa falam, não, peraí, mas a parte do nosso trabalho aqui é ir por todos os lados para pegar furo nessa investigação para poder provar que os nossos clientes são inocentes. Então é relevante ter o depoimento deles. E aí o juiz fala, não, beleza, então eu vou aceitar. Só que vai ser de porta fechada, eu não quero mais ninguém. Sai todo o público e o mais bizarro, o júri, porque eles estão em júri, né? Então estão sendo julgados, é um júri formado por civis. O júri sai, então nem o júri teve acesso às informações do depoimento que esse menino deu durante o julgamento. Exatamente. E os próprios advogados de defesa chegam a falar, tá, pera, esse menino, os depoimentos dele são contraditórios, beleza. Os do outro menino que foi julgado também são contraditórios, e mesmo assim vocês estão colocando ele como culpado. Por que vocês estão colocando ele como inocente? E não dão uma explicação. Tipo, é porque é. Sim. E aí, pra mim, fica um pouco mais confuso ainda, porque assim, eles saem, não chega a ficar confuso, né? Todo mundo sai, inclusive a mãe das crianças, o detetive. E aí a Pan tá conversando com a mãe do Byers ali, e ela fala assim, por que eu não posso ver esse menino? E ela dá a entender assim, que ela desconfia dele o tempo inteiro. Porque ela fala assim, ele pegou uma foto do meu filho, ele ficava atrás do meu filho em casa, por que eu não posso ouvir o depoimento dele? E aí o investigador fala, isso é direito de todo mundo ouvir. Então, tipo, tá todo mundo sem entender o que tá acontecendo, inclusive o investigador. E eu não lembro bem se é nessa parte ou se foi antes desse menino ir para julgamento, mas acho que foi depois. Eles ficam lá esperando o julgamento acabar. Aí ele tá esperando os advogados saírem até... Eu não sei se essa parte, se é isso mesmo. Ele questiona o porquê, caralhos, os advogados ali não ouviram o depoimento inteiro. Por que eles não assistiram as fitas todas? Porque é onde mostra que o Chris, ele tampa a câmera. Ele assume o que ele fez, mas ele tampa a câmera. E aí é onde os coitados advogados recém-informados ficam, mas a gente tá cheio de trabalho, não dá para assistir tudo, sabe? E aí dá a entender ali para mim que esse depoimento ele foi irrelevante por conta disso. Mas aí eu não sei se foi isso mesmo. Então eu quero muito assistir esses documentários por conta disso. Se Deus quiser, nas minhas férias, eu vou assistir esses documentários. Então, eu também quero pegar os documentários para ver isso com mais detalhe, porque, pelo menos para mim, o que dá a entender é que porque os advogados falam que eles leram os resumos dos depoimentos, que não realmente... Que é uma coisa que a gente falou no episódio passado, de que estava sendo disponibilizado conteúdo demais sobre o caso para eles, ao ponto de que ninguém ia conseguir realmente ver tudo. E aí os advogados, para poder otimizar tempo, né, foram ler os resumos dos depoimentos. E que no resumo do depoimento não tem a confissão que tem um momento ali que ele faz a confissão, de que ele, puta, às vezes eu bebo, às vezes eu surto e eu não lembro do que eu faço, então pode ser que tenha sido eu. Sim, exatamente. Tá tampada. E aí o investigador, ele chega a falar que aquilo poderia servir como, se não como algo que fosse incriminar ele, mas que pelo menos que serviria para descredibilizar a investigação e assim os meninos saírem inocentes. E aí eles falam, cara, não conseguimos assistir isso e tal, não sei o quê. E, cara, você para e pensa, por que esse detalhe da fita do depoimento não tá no resumo, sendo que é uma parte tão importante desse depoimento? Exatamente. Por que a polícia tá dando tanta informação ao ponto de que ninguém tava conseguindo ver tudo? Porque, vamos lá, o próprio investigador, ele consegue ver tudo, porque a empresa de investigação dele é uma empresa grande. Ele tem uma galera ali assessorando ele para ver outros detalhes. Os advogados, não. É que nem você falou no episódio passado, eles estavam no começo da carreira deles. Eles eram defensores públicos. Eles não tinham nenhum escritório próprio ainda. Exatamente. Bom, e aí, né, como eu falei para vocês, que deu a entender que a Pen, ela sempre desconfiou do Chris,
desde o início, na verdade, lá desde o primeiro episódio, você já vai, no primeiro episódio, ó, lá no começo do filme, que um dos policiais vai lá pedir ai, como é que fala? Não é prova, mas ele vai pedir ali o cabelo e sangue, tanto do Robbins quanto da Pen. Ela fala, tipo, ele veio aqui e ele levou uma foto do meu filho e o tempo todo ela fica com isso na cabeça, porque ela meio que se culpa porque ela deu uma foto da criança pro Chris. Por que caralhos esse moleque queria uma foto, né? Então, assim, é meio esquisito isso daí. O juiz, ele, né, que eu acabei de falar pra vocês, ele declara a audiência de portas fechadas com o Chris, ninguém pode assistir essa bendita dessa porta, ó, desse julgamento. Na verdade, eu contrário, eles assistem só a porta. A defesa usa o Chris, né, e faz com que o Jesse confessa e tira a confissão dele ali, e depois ele confessa de novo, só que o Jesse tá preso. Então, tipo assim, tira a sua confissão, depois confessa de novo, depois tira a confissão de novo, porque o Jesse fica tipo, gente, não, eu não vi, depois não, eu vi, não, depois eu não vi, não, eu tava lá, não, é aquela confusão que a gente falou aqui pra vocês, que vai acontecer nos depoimentos do Jesse. Aí é onde começa não vamos dar muito detalhe para vocês poderem assistir, tá, gente? Então a gente tá até meio que dando uma pulada aqui de assunto, para vocês irem assistir, tirar as conclusões de vocês ali. Mas a mãe do Steve, ela já estava desconfiando de algumas coisas, né? Como a gente já falou aqui para vocês. E aí ela começa a pensar no bendito canivete, né? Que é o canivete que a criança tinha, que o avô tinha dado para ela. Porque a criança, tudo que o avô dava, ela cuidava, tipo, ela adorava os presentes que o avô, que era o pai da Pen, dava para ele. Então, ela lembra desse canivete e ela começa a se perguntar por que o canivete não foi encontrado, já que esse menino levava o canivete para tudo quanto é canto, né? E ela começa a fazer uma limpa na casa, mexer nas coisas do menino e tal, e ela, por algum motivo que no filme ali não deixa claro para mim, não sei se deixou claro pro Valdir, ela vai procurar esse canivete nas coisas do Robbins. E ela encontra esse canivete dentro de uma maleta de ferramentas escondido assim embaixo de muitas outras coisas, né? Então, isso fica assim guardado ali no filme até um pouquinho mais pro final, que a gente já tá quase chegando lá. Então ela procura esse canivete, ela encontra e ela fica assim, tipo, mano, o que essa porra tá fazendo aqui, né? E aí a gente já parte para a questão do advogado do Jason, né? O Jason lá, que era muito amigo do Damian, tentando convencer ele a depor contra o Damian para que a pena dele fosse diminuída, porque ele fala assim, ó, se você não falar que foi o Damian, você vai ser julgado junto com ele e vão mandar você para prisão, para morte, para pena de morte junto com ele. Então você tem que falar que foi ele. E ele vira e fala que não vai fazer isso, porque não é certo mentir. Ele não quer mentir, né? Diferente do Damian, que lá no começo do filme dá a entender, ele fala que tipo, ele não acredita num deus, não sei o que, ele acredita numa deusa. O Jason não. O Jason o tempo todo ele fala que ele acredita em Deus, que ele tem uma religião ali, né? Então ele fala que para ele não é certo mentir, ele não ia mentir. E aí vai para esse último julgamento, onde arrumaram umas meninas que, nossa senhora, eu não sei o que elas estavam fazendo ali, que acusam o Damian e o Jason, né? Falando que ouviram eles dizerem que ia matar. E aí o que acontece? Lá no documentário explica melhor essa questão das meninas. Realmente essas meninas não foram uma invenção dos promotores ali. Eram adolescentes da escola
onde havia um jogo ali durante esse rolê todo que estava acontecendo. Teve um jogo, eu não lembro do que era esse jogo. Elas estavam lá na arquibancada, junto com o Damian, junto com o Jason. E aí o Damian, né, todo arrogante, como a gente já falou aqui, começa a dar uma de doido. Fala assim, fui eu mesmo, que não sei o quê, sabe, pra bancar o bonzão. Fui eu que matei mesmo, eu fiz isso, a gente já tá até pensando quem é o próximo que a gente vai pegar. Sabe aquela coisa irônica de, você tá perguntando se fui eu? Foi eu mesmo, já tô pensando em quem que eu vou pegar o próximo. Gente, chega um momento que quando você tá puto da vida, você vai meter o louco. Eu já fiz várias vezes isso. Foi eu mesmo, tá, foda-se, sabe? Então, ele falou isso nesse sentido aí pra elas. E aí, obviamente, que os promotores se aproveitam disso. Aí pegam essas meninas que no filme mostra como crianças, mas já eram adolescentes ali de seus 15, 16 anos, que vão dar esse depoimento falando que ouviu eles falarem isso. E aí os promotores falam, quem foi essas pessoas? Tá aqui? E elas apontam pro Damian. E é a hora que o Damian olha assim, tipo, cara, eu falei isso, tipo, ele vê a merda que ele falou, aí é quando ele começa a perceber que ele falou merda que ele não deveria ter falado, né? E, enfim, se encerra aí, né? Deixa eu só ver um negócio. Não, se encerra aí não. Se encerra aí essa primeira parte do julgamento e começa a mostrar muitos outros detalhes, né? Que aí é onde vão começar a questionar os detetives policiais, né? Porque a gente tem o detetive particular, que é o Ron, e a gente tem os detetives da polícia, que estão trabalhando desde o início na história. E eles começam a investigar o detetive, deixa eu até pegar o nome dele aqui, porque é importante falar o nome dele para entender. O detetive é o chamado Brian Reed, né? Ele é a pessoa que caga todo o rolê ali, praticamente, porque as amostras de sangue do restaurante, lembra do restaurante do Bojangles, que tinha sangue na parede até no teto? Ele vai para retirar as amostras de sangue desse lugar e o que ele faz? Ele perde. Ele pega ali, ele fala que sumiram e que nunca foram enviadas para análise. Então não se sabe o que aconteceu, de quem era aquele sangue, por que aquelas amostras nunca foram para análise, porque no filme não fala, ele só fala que ele perdeu. E aí você vai ver depois lá no documentário também que vão questionar as provas que ele... não é prova, gente, eu esqueci o nome, mas as amostras que eles pegaram, que ele, porque foi esse mesmo detetive, que ele pegou da Penn e do Terry. Por que só as amostras da Penn foi para análise? As provas do Terry, ele também perdeu. Ele fala que sumiu, que nunca foram enviadas para análise. Então... conveniente, né? Não é? Aí fica claro para mim que, assim, o Terry e muito provável o Byers tinha a ver com esse rolê, tinha a ver com essa treta, e que eles devem ter comprado ali os detetives, deve ter chantageado, não sei, né? Porque, assim, só deles sumiram, não faz sentido. Então, o final desse filme, gente, eu vou contar esse final e depois eu vou explicar outros detalhes para vocês, tá? O Ron encontra a Penn na floresta, né, onde os meninos foram encontrados mortos ali. Eu não dá a entender para mim se a Penn chamou ele ou o que foi, eu não consigo lembrar desse detalhe. E a Penn vira para ele e entrega o canivete do Steve, né? Ela fala assim, esse canivete era do Steve, ele andava com esse canivete 100% do tempo, porque é algo que o avô deu para ele, então ele não largava disso, até porque era coisa de escoteiro. E eu achei muito estranho que esse canivete não foi encontrado com as coisas dele no dia que encontraram o corpo dele. E eu encontrei esse canivete e estava nas coisas do Terry, né? Tava com ele e que estava com ele no dia que ele faleceu e agora estava nas coisas do Terry. Por que estava nas coisas do Terry? E aí o Ron vira para ela e questiona se ela acha que o marido dela está envolvido nessa história. E ela fica ali, eu não lembro se ela chega a falar alguma coisa para ele, ela fica meio que em silêncio, né? Eu acho que ela fala que ela não sabe de mais nada que está acontecendo. É uma coisa assim, que ela não sabe mais o que pensar. Isso, exatamente, que ela não sabe mais o que pensar, no que achar. E o final
com os 3 ali sendo julgados e foram acusados, né? E aí só o Jason, no final do julgamento, resolve falar que é inocente, ele fala que ele não tem nada a ver com aquilo, e aí apenas o Damian é acusado, né? Ele é acusado não, desculpa, apenas o Damian vai para pena de morte, os outros 2 não têm uma pena ali da prisão muito longa, e a Pen, ela larga o marido e vai embora. Ela junta as coisas dela, as coisas que eram do Steve, as coisas da menina e vai embora. E essa é uma cena no filme que ela fica muito vaga. E que nas minhas investigações da semana eu descobri coisas em cima do porquê que essa cena dela indo embora, né? E que vai jogar na nossa cara que esse cara matou as crianças. Mas enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso pra vocês. E aí os 3 meninos, eles são, né, levados a julgamento, são colocados como acusados, eles ficam ali meio sem reação, a Pen vai embora, e aí o filme termina mostrando as informações do que aconteceram depois disso, né, que fala que o filho da Vicky, né, a criança esquisita, ele vai dizer que depois, né, ele vai dar um novo depoimento falando que ele não sabe o que aconteceu ali, que ele não sabe o que houve. Ele vai falar para a polícia que ele nunca teve ali vendo o que realmente aconteceu. A esposa do Byers, ela vai aparecer depois de alguns anos morta de uma forma que a polícia nunca colocou, nunca deu a nota oficial de como ela morreu, né? Eu esqueci a fala disso, eles nunca vão falar como ela realmente morreu, mas pelo que dá a entender, ele foi com uma situação bem misteriosa, bem acusadora, eu não sei como é que fala, Valdir, sumiu a palavra. As amostras do cabelo do Terry nunca foram para análise, como eu já falei para vocês ali, então nunca chegaram a descobrir, né? Em 2007, o detetive Ron, ele obteve novas amostras do Terry que eram compatíveis com as que foram encontradas no cardaço das crianças. Então, o cabelo do Terry, a amostra do cabelo do Terry batia com o que estava nos cardaços. Fala em um determinado momento lá, que eu não consegui anotar também, que havia sangue no canivete, né? E o sangue era do Terry e batia com o das crianças também. Enfim, e aí acaba dessa forma. Por que eu falei que eu tinha informações aqui sobre essa questão da Pen e do marido, e que eu acho interessante botar aqui, porque o filme ele deixa muito vago, então eu não vou nem deixar para depois. Lá no documentário, nenhum dos documentários, que eu não vou lembrar qual é, mas eu lembro que alguém falou nos podcasts que eu ouvi essa semana, que o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: o Terry, como já foi dito aqui, ele era muito violento, né? E em um determinado momento ali, ele agride várias vezes a Pan começa a ser agredida por ele bate nela. E em um desses momentos, o irmão dela vai defendê-la, né? O irmão dela entra no meio da história para defender e o Terry atira contra ele. Então ele atira no irmão e a partir desse momento, ela decide ir embora e larga ele para trás. Então, assim, minha gente, se isso não é motivo suficiente pra gente chegar na conclusão de que esse cara matou as crianças, eu desisto de vocês. Porque depois, né, depois que a HBO lançou o documentário, começou a mostrar um monte de coisa, aquela questão do pânico satânico começou a diminuir, toda a população que eram contra aqueles meninos começaram a fazer manifestações que eles eram a favor, que os meninos eram inocentes, o porquê que não liberavam os meninos, que as provas eram contra o Terry, porquê que ninguém prendia o Terry, porque os vizinhos vão depor que naquele dia, por volta das 6 da tarde, eles viram as crianças brincando na calçada e eles viram o Terry chamando o Steve para entrar dentro de casa. Então a última pessoa que teve contato com o Steve foi o Terry. E no início, no depoimento dele, e já para Pen, quando ele vai buscar a Pen no restaurante, ele fala que ele não viu o menino o dia inteiro.
E ele já chega falando pra Pan que ele ficou com a menina o dia inteiro. Ele fala assim, eu estive com a fulaninha, que eu esqueci o nome, eu fiquei com ela o dia inteiro. Então, assim, ele já chega se bloqueando, se defendendo. Tipo assim, eu não tive nada a ver com... Eu tava aqui, ó. Eu não tava lá. Eu tava aqui com a criança. Então, só que todas as outras provas vão dizer que não. Vão dizer que ele teve contato com os meninos. E existe uma teoria, não, né? Uma teoria, praticamente. Vai falar que, na verdade, esses meninos, eles... Aí vai entrar uma outra questão. Ele vai falar que, na verdade, o Terry, ele era bissexual, né? E as crianças chegaram a ver o Terry no meio da mata com um outro homem, com outro rapaz. E que isso desencadeou ali o Terry a matar as crianças. Porque era uma época em que, tipo, esse tipo de coisa não podia ser vista, não podia ser falada, né? E que era uma questão muito de preconceito, né? Os caras a quatro, ninguém aceitava. E aí vai falar que esse crime ocorreu em volta disso, né? Tipo assim, as crianças viram e ele foi e matou as crianças porque ele era uma pessoa muito violenta e provavelmente tinha muitos problemas psicológicos ali, né? Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que caralhos eles não foram presos até hoje? Porque, assim, 18 anos depois, né, com a mídia, com a HBO, vários artistas famosos começaram a se movimentar em torno disso, porque, assim, nada comprovava que o Damian era culpado e ele ia ser morto. Então, todo mundo tomou ali a frente disso, né? Johnny Depp, os produtores da HBO... Teve banda, fiz música, Pearl Jam, o vocalista do Pearl Jam, que eu esqueci o nome agora, o Ed Vedder, ele até hoje ele é amigo íntimo, amigo tipo parça ali do Damian por conta disso. Os produtores da HBO que foram atrás desse assunto, minha gente, nada mais é do que os caras que filmaram O Senhor dos Anéis, né? Um dos produtores principais ali tirou dinheiro do bolso para poder pagar novas investigações, para ir atrás de coisas que comprovassem. Então, assim, depois de todo esse rolê, depois de todo esse alvoroço, conseguiram fazer com que os 3 meninos fizessem um acordo com o estado do Arkansas. E aí, minha gente, eu tô falando Arkansas o tempo todo e eu descobri essa semana que não se fala Arkansas. A gente tem uma mania muito feia. O nome é Arkansas. Muito esquisito, porque... não tem acento nessa porra, cara. Se não tem acento, não é Arkansas, é muito estranho, mas enfim. Exato, mas é Arkansas. Então, eles fizeram um acordo que é um acordo muito raro com o estado do Arkansas, que é o seguinte, eu não sei o nome, eu não consegui pegar o nome ali, mas eles se declaram culpados pro estado do Arkansas. Eles vão falar assim, ok... não, como é que é? Eles falam que eles são culpados, mas que o Estado não tem prova contra eles. É um negócio muito bizarro, é esquisito. Eles vão falar que eles são culpados, eles assumem a culpa, mas que não existe prova que comprovem ali que eles tenham feito aquilo, né? E com esse acordo, eles não podem processar o Estado. Porque esse era o objetivo principal do rolê, que não processasse o Estado. Porque a partir do momento que eles saíssem dali e não tem provas, eles poderiam processar o Estado e o Estado ia tomar no cu. Bem grande. Então eles vão deixar bem claro que esse é um acordo para que eles não processem o Estado. O Jason inicialmente vai falar que ele não quer fazer isso, porque ele tá mentindo. Ele falou, mas eu não vou mentir, eu não sou culpado. Por que eu vou assumir que eu sou culpado se eu não sou? E aí vão virar para ele e falar assim, olha, a gente pode, os advogados ali da HBO, né, que estão defendendo ele e tudo mais, vão falar assim, a gente pode até seguir com esse processo, mas é um processo muito burocrático. Ele vai levar anos, vai levar 10, 12 anos. Você tem todo esse tempo porque você não pegou pena de morte. Mas o Damian não tem todo esse tempo. E o Estado, ele vai enrolar esse caso o máximo que ele puder. E aí até lá o Damian vai ter morrido. E aí a hora que o Jason vai virar e falar assim, tá, então tá bom. Então eu assumo, eu faço isso pra poder salvar o Damian.
E aí eles assumem isso, eles não podem processar o Estado, e por esse motivo não podem prender o Terry, mesmo que o Terry chegue e fala, fui eu, vou contar os detalhes para vocês. Eles não podem, porque eles já têm um culpado contra isso. Então esse caso ficou aí até hoje. E eu tenho mais detalhes para falar sobre os meninos. O coitado do Damian é doente até hoje por causa disso. O Jesse, ele vive enclausurado. Mas isso aí é uma coisa que eu vou deixar para os próximos programas. Ok, minha gente? E quais são suas considerações finais sobre isso, Valdir? Eu só reforço o que eu já falei. Tem tanta coisa bizarra nesse caso que às vezes a gente, de ver tudo isso, a gente acaba esquecendo de alguns detalhes que já invalidam tudo. E, cara, como não foi investigado, né? Como foi só uma caixa das bruxas? Cara, é nítido que foi só, tipo, pegaram um cara que, sabe, pegaram os 3 meninos que tinha só um arquétipo de uma coisa que eles achavam que ia ser e jogaram tudo pra cima deles. É que nem a gente falou no episódio passado, se fosse eu e você, quando a gente era mais novo, nessa situação, a gente estava condenado. A gente tinha ido para a pena de morte. Com certeza. Eu acho que esse caso ele mexe muito com as pessoas por conta disso, porque muita gente se vê, né? Consegue não é se ver, mas encontrar como é que fala? Pontos em comum, começa a ter ali uma. Se identificam muito, né? Isso, a palavra que eu queria falar era essa, identificar. É muito simples você ser um adolescente deslocado. É o que mais acontece. Muito. O adolescente que não é deslocado é que é o anormal. Exatamente. Então é um caso, gente, que, como eu falei para vocês, aqui a gente está acabando o episódio 2 da parte 1, porque nós estamos falando só de um filme. Nós vamos atrás dos outros documentários para assistir de mais informação, porque a gente ainda quer cavar um pouquinho mais isso aí com vocês, tá? Não sabemos quando isso vai sair, porque o nosso cronograma aqui já tem outras coisas à frente. Mas em breve aí, eu acho que lá pro meio de julho a gente começa a gravar, porque aí eu vou ter um pouquinho mais de tempo para ler, porque eu vou estar de férias, para ler, para assistir os documentários. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses 2 episódios, né? Não sabíamos que ia dar tanto assim quando a gente começou a falar. A gente sabia que nós queríamos gravar mais de um episódio, mas por conta dos documentários, né? Por conta do tanto de informação que tem. Mas eu não imaginava que apenas um filme iria dar tanto o que falar assim, né? E aí, gente, outros... Se vocês querem que nós falemos sobre... esses tipos de assuntos, true crimes, né? Principalmente, sei lá, do mundo inteiro. Mas se vocês quiserem que nós falemos sobre isso em outros episódios, manda pra gente a sua dica. Fala sobre o crime X, fala sobre tal caso. Manda pra gente no Instagram, manda pra gente no e-mail, escreve lá nos comentários desse post, no post desse episódio. Dá a sua dica do que você quer que a gente coloque aqui. Porque tem muitos, mas a nossa cabeça ela gira tanto assim em torno de coisas que a gente quer falar aqui, que a gente acaba esquecendo. E esse era um dos primeirões que eu queria ter falado aqui, eu fui lembrar recentemente. Então manda lá pra gente, tá? E se você tá aí acompanhando o documentário da Globoplay, que é do caso Evandro, ou o podcast do Projeto Humanos, que fala sobre esse caso, em breve nós também vamos abordar sobre isso, porque é uma caça bruxa, mas que aconteceu aqui no Brasil. Você vai ver que tem muito a ver com esse caso dos meninos de Memphis também. Mas aí nesse caso foi treta política. E eu adoro caçar uma treta, então tamo aí pra isso. Então, minha gente, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de alimentar o cão piroto de vocês, porque vocês esqueceram, e aí esqueceram, quebrou o computador do Valdir. Certeza que o Valdir esqueceu de alimentar o cão piroto dele. É isso aí. Beijo, turma. Até a próxima. Tchau, gente. Até semana que vem.
sei nem se essa altura do campeonato, Valdir, se já tivesse saído do sorteio, você tira esse áudio, pelo amor de Deus. Segue também o arroba. Sim. Meu de West. Oh, caralho. Porra. Caralho, que foi? Pera que eu já volto. Meu Deus. Foi. Falei pra vocês? Eu falei, era só falar, começar a se manifestar aqui. É bom eles ficar bem quietinhos na deles, senão já vai voar voadora com incenso, vela e tudo neles. Enfim. Até perdi o rumo. O que foi que eu falei por último aqui? Vou ficar só com fone. Ai, caralho, a porra da minha geladeira. Nossa, que geladeira infernal é essa, mano? Essa porra dessa geladeira, ela estala. Essa não tem noção. Parece que tem um terremoto dentro dela. É quando ela começa o processo de gelo sozinho dela, ela começa a estralar, cara. Nossa, é um inferno isso aqui. Você tem que ver isso aqui à noite. A casa tá inteira em silêncio, essa porra começa a estralar. Nossa, que ódio. Enfim. Só um segundo, depois corta isso. Esse povo tá querendo fazer racha de moto aqui, só que não é possível. É dia de sábado. Na rua da casa dos meus pais, final de semana é só isso. Final de semana inteiro. Tá, é o detetive. Ai, capeta, não aparece o nome dele completo aqui. O Brim Riddle, sei lá como é que era o nome dele. Não aparece aqui agora, mano. Que inferno. Deixa eu ver se eu jogar no Google vai aparecer. Meu Deus, hoje os capeta tá foda aqui. Que porra, mano. Quando não é aqui, é na casa do vizinho. Enfim. Nossa senhora, eu anotei o nome da pessoa errada aqui. Jeová. Quase que eu dou informação errada no negócio. Ao invés de eu anotar que o filho da Vicky disse que não sabe o que aconteceu no final do depoimento, eu coloquei o filho da Pan. Eu falei, caralho, meu moleque tá morto, por que eu anotei isso? Mas enfim, vamos lá. Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram se você quer mais episódios sobre esse caso.